Saúde da igreja, com a graça e a paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da palavra de Deus desta noite está em primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Vamos estar meditando nesta mensagem da palavra do Senhor e entendermos a vontade de Deus e as suas promessas, as promessas que Jesus nos fez. O tema da mensagem: passará a igreja pela grande tribulação, é a parte 1, e eu já explico o funcionamento de tudo. Diz assim o texto da palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pai Celestial, está lida a tua palavra, e que o Senhor esteja falando conosco, meu Deus, agora, em nome de Jesus Cristo, possamos ser edificados com a mensagem da sua palavra. Pode se assentar, irmãos. Muitos cristãos e ímpios, na verdade, têm ridicularizado a crença no arrebatamento da igreja, especialmente quando se trata dela antes da grande tribulação. As redes sociais estão infestadas. Já existem vários pregadores anunciando que Jesus não vai voltar, especialmente que no Brasil já tem isso. E que isso é um meio dos pastores ganharem dinheiro à custa do povo. Por que tanta zombaria? Os pós-tribulacionistas, eles batem no peito, eu já explico esse entendimento, dizendo que o arrebatamento é uma doutrina com menos de 200 anos. E quem o iniciou foi John Nelson Darby, em 1827. Eles afirmam que a igreja sempre passou por tribulações e vai ter que passar por esta também. Os pós-tribulacionistas afirmam que a igreja passa pela grande tribulação, mas será guardada da ira de Deus e do Cordeiro, porque entendem que são dois aspectos diferentes dentro desses 7 anos. Os pós-tribulacionistas zombam dizendo que ensinamos que a volta de Jesus será em 2 fases, porque se dissermos em 2 voltas, será antibíblico. E também afirmam que nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Ensinando isso, estamos deixando a igreja sem condições de enfrentar o anticristo e as perseguições que ele fará. E eles zombam e chamam isso de arrebatamento secreto. Em resposta a isso, um grupo de pré-tribulacionistas pergunta: você crê no arrebatamento ou no arrebentamento? Se for o arrebatamento, é antes da tribulação. Se for arrebentamento, a igreja vai ser arrebentada durante a grande tribulação. Para a gente entender isso, existem 5 grupos distintos de pensamentos e posicionamentos teológicos a respeito do arrebatamento. Os pré-tribulacionistas, quando eu falo pré, é antes, como nós, e cremos que a igreja é tirada antes da grande tribulação. Existem os mesotribulacionistas que acreditam que a igreja sai no meio da grande tribulação. E no decorrer das mensagens, a gente vai situar isso. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação, né? Que ela sobe e desce com Jesus já no finalzinho. Existe um grupo novo aí chamado arrebatamento pré-ira, que acredita que a igreja passa 75% da tribulação. Aí, faltando aí 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, ela é arrebatada. E o 5º grupo acredita que não haverá arrebatamento nenhum, que isso é uma forma de se ganhar dinheiro.
Só para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2016, 6 anos atrás, uma pesquisa divulgada por Billy Halloway, em 3 de maio de 2016, com 1.000 pastores e ministros protestantes, buscou resposta para a pergunta sobre quando aconteceria o arrebatamento da igreja. No total, 36% dos pastores se identificaram como pré-tribulacionistas, quer dizer, acreditando que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. 25% como acreditando que o arrebatamento ele não acontecerá, que ele não tem que ser entendido de forma literal. E 18% como pós-tribulacionistas, que o arrebatamento e a segunda vinda são, na essência, uma coisa só, então a igreja passa por toda a tribulação. Aí a gente faz a pergunta, né? Ainda podemos acreditar no arrebatamento antes da grande tribulação? Então veja bem, quando eu me propus, eu orei a Deus, me vi pregando essa mensagem, numa visão, não falar, eu não vou pregar 1 Tessalonicenses hoje. Nessas 4 partes, eu vou precisar de 4 partes, porque eu quero que dar um entendimento melhor para localizar cada um o evento do arrebatamento dentro dessa estrutura escatológica, porque escatologia é a doutrina, é a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos, né, do fim dos tempos. Então, o que eu fiz? Para ficar fácil, eu vou fazer 10 perguntas e vou responder essas 10 perguntas através da Escritura. Então, é um impacto para a gente ver. Quando eu chegar em 1 Tessalonicenses, vocês vão ter uma ideia geral dessa situação, porque eu acho que é importante, porque a gente estuda e a gente conhece, sabe? Então as pessoas ficam assim, e eu vi as pessoas zombando, rindo e falando um monte de coisa, e eu falei, gente, inclusive fizeram debates na questão de podcast hoje, aí leva um sujeito que nós não conhecem muito, as pessoas fazem perguntas e ele não sabe responder, e fica aquela situação. Então o que nós vamos fazer? 10 perguntas. Primeira, o que é a grande tribulação e quando ela começa? Essa eu respondo hoje. Passará a igreja pela grande tribulação? Hoje eu começo a responder essa pergunta. Aí vai ficar para as próximas. O arrebatamento ele é uma revelação do Novo Testamento? A quarta pergunta. O arrebatamento é uma doutrina escatológica que surgiu em 1827, que possui somente 125 anos? Como eles zombaram muito isso? Quinto. Qual é o significado da palavra arrebatados, que nós acabamos de ler agora aqui? Essa eu já vou adiantar. Pelo original grego do Novo Testamento. Sexto, há a necessidade de um intervalo profético entre o arrebatamento e o seu retorno glorioso, sua volta gloriosa de Jesus? Sétimo, como entender 1 Tessalonicenses 4 e o problema de Mateus 25? Parece que é simples, mas não é. E a gente vai tentar simplificar para vocês. Oitavo, quais são os efeitos positivos da doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação, quando o povo de Deus crê? Então a gente vai pegar um pouco na história e trazer para os nossos dias. Nona pergunta, qual é a importância escatológica da iminência do arrebatamento da igreja? Iminência quer dizer, está prestes a acontecer. E a décima, quais são as principais diferenças entre o arrebatamento e o retorno? E aí então, como 11ª, a gente vai comentar 1 Tessalonicenses, porque aí quando eu for explicar, vocês entenderam todo o contexto. O que não vai dar para incluir, para não ficar maior, eu não vou falar de onde virá o anticristo, quem detém o anticristo, e a palavra apostasia de 2 Tessalonicenses 2:13, que elas são importantes. A gente deixa isso para ocasião separada. O importante é entender, porque quando fala assim, você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação? Mas a pergunta é, o que é a grande tribulação? Para que é a grande tribulação? Porque as pessoas falam, eu acredito, eu tenho que passar, isso, tá, mas o que ela é? Por que ela é? Então, antes da gente imaginar, para a gente poder responder, você precisa entender. A gente precisa entender o que é isso. E é essa a nossa proposta hoje. Então, hoje nós vamos ficar somente com 2 respostas. Então, a primeira pergunta, o que é a grande tribulação e quando ela começa? Para a gente entender o que ela é, qual que é o propósito da grande tribulação. Então vamos lá. A primeira referência que nós temos sobre a tribulação dos últimos dias, ela é para Israel. E ela está lá em Deuteronômio 4, 1
Versículo 1, vou ler 1, 30 e 31. Diz assim, pela King James Fiel. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entrais, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Quando estiverdes em tribulação, e todas essas coisas vos acontecerem mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus, e se obedeceres a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais que Ele jurou a eles. Tribulação, aí a palavra tsar, ela quer dizer angústia, tribulação, aflição, um lugar apertado, tristeza. Angústia, os nossos tradutores vão preferir usá-la lá em Jeremias. Então a pergunta a ser feita é o seguinte: por que é que Deus, no começo, o povo estava para entrar na terra prometida? Ele já profetizava que Israel precisaria passar por uma grande tribulação, uma tribulação nos últimos dias. De que pecados Israel terá que se arrepender? Que a pergunta é essa. Então a primeira parte nós já estamos identificando. O segundo texto que vai falar dela é o texto conhecido profeticamente como o tempo da angústia de Jacó. Jacó é o nome de Israel. Ele chamava Jacó e Deus mudou para Israel. Em Jeremias 30, capítulo 30, dos versículos 4 a 8, na nossa tradução, ele diz: e estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Então, tempo aqui, a palavra eit, quer dizer tempo de um evento. A angústia, a palavra tsar, usada em Deuteronômio 4. Jacó e Jacob, aquele que segura o calcanhar. Então a gente vê aqui novamente, agora o profeta Jeremias está falando que a tribulação, chamada de tempo ou angústia para Jacó, é para Israel. Então a gente pergunta, de quais pecados Israel vai precisar se arrepender na grande tribulação? E o texto que vai nos dar a resposta no Antigo Testamento, da qual até o Senhor Jesus vai se aproveitar dele, né? Ele usa esse texto para falar disso. Está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos 24 e 27. Eu vou apenas usar a parte que nos interessa, porque é um texto profundo e a gente poderia ficar, é um texto só para uma pregação. Ele diz assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, santa cidade, para determinar a transgressão e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas, e 72 semanas a rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação. E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Então o que ele diz aqui? Resumindo, 70 semanas foram determinadas por Deus sobre o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Israel. E sobre a sua cidade. Qual que era a cidade dele? Jerusalém. Então, as 70 semanas em que Deus iria trabalhar especificamente em Israel,
Jesus, quando ele foi crucificado, foi no final da 79ª, quer dizer, da semana 69. Interessante isso. Então fala, o que é a finalidade? Por fim a transgressão, deixar, dar fim aos pecados de Israel, e será perdoada a iniquidade, avon, haverá justiça eterna. Então, essas 70 semanas, elas dizem respeito a Israel. 70 semanas de 7, são anos. Então, 70 vezes 7, 490 anos deram certinho. Vão dar certinho na somatória. É interessante que quando chegou, Jesus foi crucificado, terminou a semana 69. Era para entrar a 70, mas parou. Parou a 69, Atos 2, nasce a igreja. Certo? O que aconteceu nesse período? No ano 70, Israel foi destruído. Quer dizer, a igreja e Israel ficaram juntos 37 anos. O ano do nascimento da igreja é o ano 33, colocado pelos historiadores, né? Ele é o ano da crucificação de Cristo. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, e 50 dias depois está lá a igreja. E no ano 70, através desse povo que há de vir aí, que veio, os romanos, através do imperador Tito, eles destruíram Israel. Então ficou faltando uma semana. É esta chamada Grande Tribulação. Então a crucificação de Cristo, ela aconteceu no final da semana 69, nessa profecia que nós acabamos de ler. É interessante, 69 semanas, só Israel, a igreja não tinha. Quando era para chegar a 70ª, na 70, parou no tempo. Aí começa o período da igreja. Israel é destruída. O povo do príncipe que virá, inicialmente, ele se referia ao general Tito, que era romano. Ainda que ele levou árabes, um monte de gente lá, mas o responsável era um romano, era o exército romano. Mas ele também fala do anticristo, que ele virá, e diz o seguinte, que ele fará aliança com muitos por 7 anos. Então aqui começa Daniel mostrando que na última semana, o anticristo ele vai fazer uma aliança com muitos o quê? Muitos líderes, muitas nações. Então as nações vão pegar, infelizmente, nações aonde a facilidade e o interesse financeiro sobrepujam as coisas. Se nós olharmos no mundo hoje, mesmo envolvendo a igreja, vocês podem ver a igreja como a igreja evangélica está envolvida em escândalos financeiros no Brasil. Então o anticristo vai fazer aliança com muitos países. Infelizmente eu acredito que o Brasil entra na roda. Por quê? Poucos países, os países que vão enfrentar o anticristo são países de poder bélico e que não têm uma mensagem igual a dele. O Brasil não é um país de grande poderio bélico, né? Esses últimos 20 anos aqui é defasado. O Brasil hoje não tem condição de guerrear com ninguém. Então, é um país que tem que se subordinar. E o que acontece? Nessa aliança, ele vai firmar aliança com Israel, ele permite a construção do terceiro templo e voltam os sacrifícios. E com certeza vai ser achada, enfim, a Arca da Aliança dos tempos de Moisés, porque só tem uma original, né? Então não aceita a reserva. As outras coisas podem ser reconstruídas, a arca tem que ser original. No meio dessa semana, quer dizer, quando estiver 3 anos e meio, que dá lá no Apocalipse 13, o anticristo quebra a aliança, ele faz cessar o sacrifício dos cordeiros, do novilho vermelho lá no templo, ele se assenta no Santo dos Santos, lá em Israel, e ele cumpre a profecia do abominável da desolação que Jesus fala, e Paulo também fala em 2 Tessalonicenses. E aí então, o anjo completa a mensagem do capítulo 12 do Daniel. E naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Então a gente começa a observar o seguinte: resume, qual é o
primeiro grande objetivo da grande tribulação que Deus preparou. E quais são os pecados, afinal, que Israel tem que se arrepender? Então vamos lá. O primeiro e maior propósito da grande tribulação é preparar Israel para aceitar Jesus Cristo como Messias. Porque o reino não pode ser dado a eles, não vão poder entrar no reino sem Jesus. Alguém vai para o céu sem Jesus? Não, não há possibilidade. Não há possibilidade nenhuma. Então, a grande tribulação vai ser o fecho dessa 70ª semana, da semana 70, aonde Israel vai ser enganado e vai se preparar, vai ter que ser preparado. Aí o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele apresenta 8 acusações pelas quais Israel será tratado na grande tribulação. Nessa mesma carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 14 e 16. Vocês vejam que o apóstolo, nessa carta, ele começa a trazer luz. Então a gente precisa entender o contexto da grande tribulação. Aí nós vamos entender a situação, aonde situar o arrebatamento. Só depois eu vou falar no final, na última mensagem, as pessoas arrebatadas. Porque, claro, ele fala os em Cristo. A gente quer saber quem são eles. Exatamente. Mas fica para o final, porque a gente tem que entender todo o contexto. Então ele diz assim: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras de salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então comece a observar, presta bem atenção nisso, que vai ser muito importante isso. Ele está falando que a ira de Deus caiu sobre eles. Nós vamos entender e aprender que a ira de Deus fala de julgamento, que Deus fica nervoso. É o julgamento, por quê? É um pecado contínuo da nação de Israel. Quais são? Primeiro, perseguir as igrejas cristãs, perseguiu a noiva. Todos aqueles que estão fazendo mal para a noiva, grande tribulação. O crente rebeliou, aprontou numa igreja e foi para outra. Tá, esse está separado, ele fez mal para a noiva. Ninguém que faça mal para a noiva. Olha, gente, a irmã abriu o culto aqui falando de mexer com o filho, e mexer com a esposa. E mexer com a esposa, agora você mexer com a esposa dele. Fazer mal para a igreja? Então assim, fazer mal para a igreja não importa. Fazer mal para a igreja é fazer mal para ele. Como que ele se apresentou para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Não, ele não perseguia Jesus. Todo mal que você faz ao corpo de Cristo, você faz a Cristo. Então é muito bom as pessoas começarem a voltar para as suas congregações de onde saíram e pedir perdão, se é que tem intenção de ser arrebatado. Bom, então vamos lá. Perseguir as igrejas cristãs, matar o Senhor Jesus, matar os seus próprios profetas, perseguir os apóstolos, não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, impedindo que eles conheçam o verdadeiro Deus, como se Deus fosse exclusivo deles. É a pregação que muitos fazem aí. Aqui na nossa igreja, Deus não. A sua igreja não, meu irmão. Você não tem igreja coisa nenhuma. A igreja é daquele que morreu na cruz, ressuscitou e assentou à destra do Pai e breve vai voltar. Deus opera em qualquer lugar. Sexto, são contrários a todos os homens, impedindo-os de conhecer o verdadeiro Deus. Sétimo, impedem a pregação do Evangelho. E oito, a ira de Deus caiu sobre eles definitivamente. Então, Israel não tem como escapar da grande tribulação. A ira, por quê? A atitude deles é impenitente. Eles não conseguem se arrepender disso. E a grande tribulação vai ensinar isso a eles. O segundo propósito da grande tribulação é derramar juízo sobre todos os descrentes, rebeldes e que desprezam a palavra de Deus e não acham lugar para arrependimento. Apocalipse 16, 9 diz: e os homens foram abrasados com grandes calores. Enquanto de calor, é bom ser arrebatado, porque a coisa vai ficar feia. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória. Hoje nós estamos vendo uma podridão que dá nojo de ver gente que se diz crente, pastor, fazendo obras indignas. Calma, o que é teu está guardado.
Então, todo tipo de gente contrária, que prega e que ensina e que faz e que se torna modelo das coisas que são contrárias à palavra de Deus, grande tribulação. Se não morrer antes, grande tribulação. O terceiro grande propósito da grande tribulação está lá em Apocalipse 7, 3, 14. O que é? Deus vai selar 144 mil judeus para promover um grande avivamento mundial. A gente vai depois explicar por que isso vai acontecer. Preparando milhões de pessoas para habitarem a terra durante o milênio, o reino milenar de Cristo, quando Ele vai restaurar as coisas, e nós vamos viver 1000 anos aqui. Dizendo: não tirais, não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Apesar da nação assim, Deus vai ter pessoas tementes a Ele que vão ser seladas. De que tribos? 12 mil de cada: Judá, Ruben, Gade, Aser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Não vou entrar no mérito aqui da questão, porque a tribo de Dan não está aqui. Aí ele diz assim depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. E gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre as suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, bênção, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força, sejam ao nosso Deus para sempre e sempre, amém. E um dos anciãos respondeu-lhe dizendo: quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Então, prepararam Israel para aceitar Jesus como Messias. Punir, enfim, esses ímpios que estão fazendo tanta atrocidade no mundo. E um grande avivamento para a salvação do milênio. Muito bem, essas são as finalidades. Aí a gente pergunta: onde que encaixa a igreja aí? Se a igreja vai padecer aqui e morrer, que a gente vai ver isso para frente, 144 mil não serão tocados por ninguém. Ninguém vai tocar neles, nem o anticristo, ninguém. Quando começa a grande tribulação? Os membros do tribunal são esses, aqueles que acreditam que a igreja é arrebatada no meio, né? Lá em Apocalipse 13, estamos situados, acreditam que a grande tribulação começa com a trombeta de Apocalipse 11:15. Mas Apocalipse ensina 2 verdades importantes no texto. Primeiro, não há como você separar grande tribulação e ira de Deus como eles querem. Oh não, nós vamos padecer sob a perseguição do anticristo, mas a ira de Deus não. Não, a grande tribulação é a ira de Deus. É o derramar da ira de Deus e do Cordeiro. Ficaria esquisito o Cordeiro irado contra a própria noiva. E ela começa no capítulo 6. A gente vai lá no capítulo 6. Ele esclarece para a gente, lendo os versículos 1, 16 e 17 da Corrigida Fiel. E havendo o Cordeiro aberto um dos céus, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E diziam aos montes aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-os no rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A ira do Pai e a ira do Filho. Então, recapitulando, a grande tribulação é um tempo da ira, do julgamento de Deus. Ele vai preparar Israel para reconhecer Jesus como Messias. Ele vai tratar os ímpios, rebeldes, todos aqueles que fizeram as coisas contra Deus e a sua palavra. E vai haver uma salvação imensa das pessoas que vão entrar no milênio.
7 anos. Jesus fala em Mateus 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A grande tribulação, então, é um acontecimento muito pior do que qualquer tribulação que já aconteceu na história. Nunca houve nada igual e nunca vai haver nada igual, não há comparação. Então a gente entende o seguinte: todo esse evento, mas eu vou dar mais informações. No resumo da grande tribulação, o que vai acontecer ali dentro? Apocalipse 6, então nós vimos que logo no começo, antes dele começar, ele vai abrir os selos, antes de começar, ele já está mostrando aqui que é a ira de Deus, o Pai, e da ira do Cordeiro. Então, 7 selos, começam lá. No Apocalipse 1 ao 17. No primeiro selo, quem que é o cavalo branco? É o aparecimento do anticristo. É quando ela começa. Então começam a contar os 7 anos aqui, quando é revelado o anticristo. O cavalo branco aqui é ele. E dele vem o quê? O segundo selo, o cavalo vermelho, que fala o quê? De guerra. Guerra que ele vai causar. Por quê? Alguns países vão peitá-lo. Então ele vai... Não, ele vai fazer aliança com muitos, mas não é geral. O terceiro, o cavalo preto. Fome, epidemia, miséria, guerra. É uma consequência. Depois, o cavalo amarelo, que fala da morte do inferno. Muita gente morrendo e indo direto para o inferno. Rejeitou o Senhor. Depois, o quinto selo fala dos primeiros mártires da tribulação. Ora, como que pode entender que se for a igreja já está morrendo? Sempre morreu, mas agora é a ira de Deus, é o julgamento, é o juízo. Porque o arrebatamento em si, ele já é tirado, vamos dizer assim, Jesus não falou da parábola do joio e do trigo? Ele tirou o trigo, ficou só o joio. Então o joio que vai aguardar isso. O sexto selo, o sol se torna negro, ilhas desaparecem, o sol se enrola como um pergaminho, ele diz lá. Alguns veem aqui a primeira guerra nuclear, independente aqui. O sétimo selo, o Apocalipse 8:1, aquele texto que eu gosto demais. Há um silêncio de meia hora no céu, aonde Deus então vai ouvir as orações dos santos que sofrem na grande tribulação. Depois disso, tem 7 anjos que tocam 7 trombetas. Aí começa a ira de Deus, a coisa começa a apertar mais o juízo. O primeiro anjo toca a primeira trombeta, chuva de saraiva, fogo e sangue. São atirados aqui. Alguns entendem que isso já está falando da explosão nuclear. O segundo anjo toca a segunda trombeta. Aí então, uma grande montanha pegando fogo é atirada ao mar. Entende-se aqui que é um meteoro que vai cair no mar. E morre 1/3 das vidas marinhas e das embarcações são destruídas. Quer dizer, não basta o que já está acontecendo aqui, ainda vem um fenômeno extraordinário da natureza. Terceiro anjo toca a terceira trombeta. Aí cai lá uma estrela chamada Absinto. Alguns entendem aqui um principado, né? Outros entendem como usando mísseis nucleares e a radioatividade nas águas. 1/3 das águas dos rios ficam amargas, matando muitos homens. Aí começa, está começando. O quarto anjo troca a quarta trombeta. Escurece 1/3 parte do sol, da luz das estrelas, dos planetas. Está lá em 8:12. Muitos entendem aqui que são os detritos nucleares na atmosfera, né? Causando esse tipo de coisa. Quinto anjo toca a quinta trombeta, 9:12. Do poço do abismo ele é aberto e um númerozinho de 200 milhões de demônios são soltos para atormentar o planeta. Eles são comandados por um líder chamado Abaddon em hebraico ou Apolion em grego. Tudo significa destruidor. As pessoas, aqui vai acontecer uma coisa interessante. As pessoas vão tentar se suicidar e não vão conseguir. Não vão conseguir. E não vai ser milagre, não. É castigo. Eles só não tocam nos 144 mil judeus. Alguns entendem que aqui estão falando de armas químicas e biológicas. Eu já me pergunto, por que só os 144 mil que eles não tocam? Nem por que eles não falam na igreja? A igreja não está aqui mais. Sexto anjo e sexta trombeta. São soltos 4 anjos do Golfo Pérsico, aquela região que vive inflamada lá. Vão influenciar um exército de 200 milhões. Irão morrer 1/3 dos homens. Hoje seriam
2.666 milhões de pessoas. Traduzindo, é mais de 11 vezes a população do Brasil. O sétimo anjo troca a sétima trombeta. É o terceiro ai aqui contra os homens. O conteúdo dessa trombeta são as 7 taças da ira que vão especificar no capítulo 16. Aqui eu faço um parênteses para vocês entenderem, eu estou fazendo um resumo rápido para a gente entender. Antes do capítulo 16 nós temos o 13, que é onde o texto que ele fala do levantamento do anticristo. Aqui estamos na metade da grande tribulação, é quando ele então, ele se revela como o verdadeiro anticristo, a besta. Agora ele está mal, no começo ele seduziu todo mundo, ele foi idolatrado, porque ele não vai ser só adorado, ele vai ser idolatrado. Então ele vai fazer coisas que ninguém fez, ele vai fazer essa diferença. Agora sim começa a implantar, está tudo preparado, mas agora começa a obrigatoriedade da famosa marca. Quem não quiser aceitar a marca e adorá-lo é decapitado, corta a cabeça. Os mesmos tribulacionistas acreditam que esse é o momento que vai acontecer o arrebatamento, que a igreja passou, né? O que sobrou da igreja aqui seria arrebatado. Um pensamento que não tem base bíblica para isso. Aí começam as 7 taças. Apocalipse 16:1 diz assim: E ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos, e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Então começa, primeira taça. Os adoradores e os portadores da marca da besta recebem úlceras malignas. Então agora Deus começa a julgar também aqueles que aceitaram a marca, porque até então estava todo mundo bem bom, todo mundo comprando, vendendo, prosperando, viajando. Agora começa. Alguns entendem aqui que seria câncer devido às armas atômicas. A segunda taça. O segundo anjo derramou essa taça, e a água do mar se transformou em sangue, morrendo toda a vida marinha, como a primeira praga no Egito. Muita gente hoje anda ensinando que é tudo lenda, isso que não aconteceu. Só que agora não vai ser mais só no Egito, agora vai ser no mar. Aí vem a terceira taça, o terceiro anjo derrama. 16:4 Apocalipse. Agora as águas dos rios e das fontes são transformadas em sangue. O mundo sem água e sem alimentos que vem das águas. Quer dizer, começa com o mar, vai para os rios, aí começa para as fontes. Quer dizer, poço artesiano. Só acontecia no Egito. Só que agora Deus amplia as 10 pragas, né? Porque agora ele está castigando. A quarta taça. O calor do sol vai queimar as pessoas de tão alta que será a temperatura. É o tal do, hoje o pessoal vê como um efeito estufa, sendo destruída totalmente a camada de ozônio da Terra, que nos protege pela guerra nuclear, e os raios solares não terão amenizantes. Então vocês imaginam, as pessoas vão pegar fogo, literalmente. Quinta taça. Finalmente, a ira de Deus, no capítulo 16, 10, 11, ela atinge o próprio reino do anticristo. Trevas densas enegrecem os domínios do império do anticristo, aumentando terríveis dores nos seus súditos, igual a nona praga do Egito. E aí todo mundo blasfema. Então, aquelas densas trevas que você pode pegar com a mão. Então, muita gente duvidou disso no Egito. Na grande tribulação, a turma do anticristo vai saber se era verdade ou não. A sexta taça, o rio Eufrates seca, Apocalipse 16, 12 a 16, e prepara o caminho para facilitar os exércitos das nações que seguirão o anticristo na invasão contra Israel, na famosa batalha do Armagedon. E na sexta taça haverá um terremoto de magnitude nunca vista na terra, e uma chuva de pedras, com pedras pesando 30 quilos cada. O terremoto mais forte que se tem notícia até hoje, ele aconteceu em 22 de maio de 1960, eu nem nasci, não era, e atingiu 9,5 graus na escala Richter, que vai de 0 a 9, e gerou um tsunami. Esse terremoto vai ser muito mais forte, e ele vai dividir a cidade de Roma em 3 partes, porque Roma também está precisando do juízo divino. Presta atenção, tudo isso que eu narrei para vocês, a palavra eclesia, que é igreja, ela é mencionada no Apocalipse do capítulo 1 ao 3, 20 vezes. Nesse tanto que eu corri com vocês aqui, dos capítulos 6 ao 20, o termo não aparece. Ele só vai aparecer no finalzinho do livro, no capítulo 22.
Agora vocês imaginam, a igreja primitiva, ela estava sofrendo perseguição, morrendo. Se a mensagem da igreja do João fosse para ela, ó, não se desespere com essa tribulação não, que vai vir uma outra pior aí para eles. O que isso traria de ânimo? Mas ele está mostrando que Deus vai trazer justiça ao mundo. Porque até hoje todo mundo está duvidando dessa justiça. Só que a igreja, ela ficou fora dessa ira. E nós vamos ver por quê. Justamente isso. Aí vem a segunda pergunta, que eu vou começar a responder hoje. Passará a igreja pela grande tribulação? É a igreja destinada a passar pela ira de Deus e do Cordeiro? Vocês conseguiram ter uma ideia? A grande tribulação é isso. Os seus propósitos, é isso que vai acontecer. Aí a pergunta, será que Deus e o Cordeiro, Jesus Cristo, destinaram a igreja também a viver isso? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, se você quiser acompanhar, é a mesma carta que está aí. Veja que é tudo dentro de um contexto, porque as cartas não tinham capítulos e versículos. O apóstolo Paulo escreve no versículo 9 e 10, ele diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Para quê? Que nos livra da ira futura. Aguardar dos céus o seu Filho, Jesus, que nos livra da ira futura. O apóstolo Paulo, ele ensina que os crentes esperam o Senhor Jesus dos céus, para livrar a igreja da ira futura. Que ira que é essa? A ira de Deus e do Cordeiro, a grande tribulação. Livrar, a palavra romai em grego, quer dizer livrar com o sentido de salvar mediante o uso da força. O termo coloca ênfase na grandeza do perigo, de qual se está tirando. É como se você tivesse, imagina assim, que seu filho, sua filha pequenininha está ali, e vem vindo uma bicicleta. Você vê que a pessoa desgovernou e não vem. O que você faz? Você cata o seu filho com força e puxa. É exatamente isso. Ele nos livra, ele vem para arrancar a gente daqui. A palavra quer dizer resgatar, libertar. Aí temos uma preposição aí que nós vamos ter que falar várias vezes dela. Ek aparece aí. Ele fala que tem o sentido de vir para fora. Então quando ele fala assim, por exemplo, esperar dos céus. Dos aí é Ek, que significa para fora dos céus. Então a gente vê que Jesus vai sair do céu para vir para cá. Depois fala que ressuscitou dentre os mortos. Esse dentre é Ek, que significa o quê? Para fora dos mortos. Se ressuscitar dentro dos mortos, ficar lá morto, não adianta. Depois ele fala que nos livra da ira futura. Ek de novo, quer dizer, nos livra para fora da ira. Então, o apóstolo Paulo começa falando essa promessa para a igreja. Depois é que ele vai falar do arrebatamento da igreja. Ele diz como isso vai acontecer. Ele diz, nós estamos aguardando Jesus vir dos céus, para nos livrar. Como? 1 Tessalonicenses, aí ele ilustra isso. A palavra ira, orgei em grego, quer dizer ira no sentido de punição, de julgamento. E esse 1:10 que a gente viu, ela aparece acompanhada de um artigo, de forma que não se refere a qualquer ira, mas a ira futura, vindoura, que ainda está para acontecer. Então, resumindo, Jesus Cristo virá dos céus para livrar a igreja da ira futura, através do arrebatamento, que o apóstolo Paulo descreve nos capítulos, no capítulo 14, versículos 13 e 18. Pois a igreja não está destinada para sofrer a ira de Deus, que é a grande tribulação. Aí no segundo texto, ainda estamos em 1 Tessalonicenses. Vocês vejam que todos esses textos estão na mesma carta. A gente sempre pega 4, só que agora eu estou mostrando um contexto mais amplo para vocês. Ele escreve assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Depois de ensinar sobre o arrebatamento, presta atenção nisso. 4, 13, 17 que a gente leu, mas a explicação vem no final, na última palavra. O apóstolo, ele descreve o dia do Senhor, ou a tribulação. Observe bem. Essa ordem indica arrebatamento antes do dia do Senhor. Porque primeiro ele falou do arrebatamento. Agora ele está falando no capítulo 5 do dia do Senhor. Quer dizer, primeiro acontece o arrebatamento,
Só depois acontecerá o dia do Senhor. Essa expressão, o dia do Senhor, ela vem do Antigo Testamento, que é também chamado do dia do juízo. Pedro fala nisso na 2 Pedro 2,9, 3,7, 1 João 4, 17, por exemplo. E no Apocalipse ele chama do grande dia da ira, lá em Apocalipse 6, 17. Quando ele fala relativamente aos tempos e às épocas, ele usa uma palavra grega traduzida como quanto aos. Ele indica que ele está mudando de assunto. Ele está falando de uma coisa diferente. Então, assim, quando nós lemos o texto aqui em 1 Tessalonicenses 4, ele fala no versículo 13, que não sejais ignorantes. Então, significa que a igreja era ignorante sobre o quê? O arrebatamento, que ele descreve depois. A igreja ignorava. Agora, quando fala no dia do Senhor, todos eles estavam inteirados. Isso significa que a igreja conhecia sobre a grande tribulação, o dia do Senhor, mas não conhecia sobre o arrebatamento. O porquê vai ficar para a semana que vem. Mas é interessante vermos isso. Então ele está dizendo, olha, sobre o arrebatamento, a igreja ignora. Mas sobre a tribulação, o dia do Senhor, vocês estão inteirados. Aí no versículo 9 do capítulo 5 ele fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E novamente ele repete que Deus não nos é a igreja. Agora vocês vão prestar atenção num outro fato. Se ficou dúvida, mas tem um outro fato que vai ajudar bastante vocês, não precisa ser muito entendedor não. Veja como o apóstolo Paulo ele vai alternar os pronomes. Vós, vocês, que significa os cristãos, e eles, os ímpios. Ele diz assim, ainda no capítulo 5, ele fala, pois vós mesmos, vocês mesmos, estáis inteirados, vocês estão sabendo, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Está para chegar. Quando vai começar o dia do Senhor? Quando começa a grande tribulação? Porque quando disserem paz e segurança, cavaleiro branco, do cavalo branco, então repentina destruição virá sobre eles, os ímpios, como as dores de parto a mulher grávida na escuridão. Então, vocês não estão destinados a ira. Eles estão. Isso indica que há dois grupos distintos. O dia do Senhor virá sobre eles, os ímpios, não sobre os salvos. Mas os cristãos, nós, ele não destinou a ira. E como que ele vai tirar a gente daí? Vai tirar a gente daí através do que ele descreveu no capítulo 4 anteriormente. E o último texto que é visto aí, para ajudar, então é só o começo, nós vamos ampliar isso na próxima semana. Mas eu vou citar o texto de Apocalipse, porque esse texto foi citado no podcast. E o pastor pós-tribulacionista, ele colocou apenas a parte que interessava a ele. Ele conhece grego também, então nós vamos ver lá. Ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A corrigida fiel traduz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então Jesus está dando uma promessa para a igreja, que é para todas as igrejas. No versículo 13 ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então se prepara, ele vai guardar. Agora aí começou o problema. Guardar em grego é teio, que significa reter, reservar para o futuro, obedecer os mandamentos, agarrar, proteger como uma guarda militar. Então vai depender muito do contexto. Conservar uma filha em casa solteira para não entregar no casamento, vai depender do contexto. A palavra aprovação, ou tentação, ela é pirasmos, e significa submeter a prova, aprovação de teste, tentação mesmo, para submissão de teste, para passar por aflições e fé. Mas aí nós temos uma questão. Quando foi explicado, ele explicou apenas o ek. Eu falei para vocês, vão para fora. Porque ek é uma expressão que pode significar tanto para fora, êxodo, remover, como também pode significar para dentro. É diferente, por exemplo, no português não tem isso. Ó, eu estou dentro do salão. Não. Quando se usa ek, eu posso estar lá fora, como eu posso estar aqui dentro. E ele usou isso daí, defendendo o lado dele. Quer dizer, um pós-tribulacionista afirma que esse ek
significa que a igreja vai passar dentro da tribulação. O pré-tribulacionista usa o EC para entender que ela vai ser tirada para fora. Aí você pergunta assim, né, como é que a gente resolve essa questão? Na verdade, a gente tem que pegar também o verbo. Teio, ek. Pegar o verbo e a preposição. E isso vai nos ajudar a compreender melhor. O que acontece? Qual o melhor contexto? Jesus está falando. Ele falou para o João, falou naturalmente em grego, ele entendeu e escreveu lá. Jesus usou teio, ek. Agora, o que ele quis dizer? Dentro ou fora? O único jeito, a gente teria que ver o quê? Aonde foi que Jesus usou essa expressão? E ele usou. Ele usou no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 15. Quando ele diz assim, vou usar aquela atualizada, não peço que os tires do mundo, naquela oração sacerdotal, e sim que os guardes do mal. Aqui, guarde do mal, guardar do, é igual guardar da lá, é o teio ek. Bom, vamos ver. Aí a gente faz a aplicação. Mal, maligno, diabo. Se nós aplicarmos o teio ek, entendendo como eles, que significa passar dentro, a gente tem que entender que Jesus está orando para que o Pai mantenha a igreja dentro do diabo. Agora, se nós aplicarmos o outro sentido para fora, nós vamos entender o quê? Que Jesus está orando para manter a gente fora da ação do diabo, correto? Fora dele, que é o contexto. Portanto, o Charles Lee, o pastor, ele afirma o seguinte, também um bom conhecedor do grego, e é interessante que a língua grega ela tem muitos, por exemplo, você fala novo, tem várias palavras que pode traduzir por novo, várias palavras por amor, e ele afirma aqui o seguinte, que se Jesus quisesse dizer dentro mesmo, ele poderia usar duas preposições que ele usou nos evangelhos. Em Mateus 6,5 ele fala assim, o primeiro poderia ser uma preposição chamada em, que significa dentro, como em português. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Aqui aparece o em. Nas, aqui, significa dentro. Na, por. Então, ele poderia ter usado essa. Ou ele também poderia ter usado a preposição dia, que aparece lá em Mateus 12, 14, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Por aqui, é dia, que significa dentro, atravessa. Mas não foi isso que ele usou. Então, a gente pode concluir a expressão que ele usou em João, que ele usou aqui, para dizer isso, que a igreja ela vai ser guardada da grande tribulação. Agora resta saber quem somos em Cristo, né? Que é isso que é a questão. Mas é importante a gente entender o seguinte, finalizando a primeira parte, que nós estamos tratando de um assunto que ele tem uma repercussão muito grande na qualidade espiritual da vida das pessoas. Porque quantas pessoas, e nós vamos ver isso com detalhes, acreditam e esperam Jesus, elas têm um tipo de vida, elas obedecem os mandamentos, elas obedecem os princípios, elas fazem o serviço do Senhor. Quando a igreja perde essa visão, ela se torna mundana, ela se torna materialista e vive apenas para esse momento. E muitas pessoas acabam morrendo desviadas, ou dentro ou fora. Aí entra o EC também, né? Ou dentro ou fora do reino de Deus. Então, é importante que a gente tenha uma compreensão que essa promessa, ela também tem um preço. E eu vou falar disso no final, quando a gente chegar em 1 Tessalonicenses. Mas antes de chegar e pregar, como eu sempre preguei, hoje eu preciso que nós entendamos isso. Então a gente entendeu que a grande tribulação ela tem como finalidade maior, número 1, é preparar Israel para aceitar Jesus como Messias. Profecia de Daniel, tá lá, entre outros. Daniel, Jeremias e também Moisés, que também era profeta. Então a gente vê que o Antigo Testamento preparou. Por quê? Está lá os 8 pecados que eles têm que se reconhecer. E um deles é que mataram o próprio Senhor. Então eles vão ter que aceitar. Só na dor, infelizmente, não tem jeito. O amor com eles não funciona mais. A bobagem que fala de amor. Depois, vai punir todos os rebeldes do mundo, todos os ímpios. E, por último, vai preparar um povo que vai viver no milênio. Vai preparar uma geração, um grande avivamento. Então a gente viu assim, e viu as promessas de Jesus, pelo menos aqui, em 3 textos,
que garante que a igreja vai ser poupada disso. Mas essa é uma promessa que a gente precisa entender melhor. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós daremos sequência a essas respostas. Pai Celestial, eu te agradeço pela palavra entregue, que o Senhor esteja despertando no coração de cada um o desejo de conhecer mais e se preparar para o grande dia, o grande momento, porque nós cremos, Senhor, nessa promessa maravilhosa. Nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você possa estar meditando na palavra que está aprendendo hoje. Amém.